Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alinhe-se Podcast. Eu sou Fabiana Almeida, a sua host e mentora de mulheres que querem viver o seu propósito. Para você viver o seu propósito, você precisa encontrar quem é você. Por isso eu trago aqui convidados especiais e especialistas para que você ganhe insights profundos para você se transformar. Hoje eu tenho aqui Daniele Giusti, especialista em imagem e posicionamento, é isso? Imagem e estilo? Exato, é isso, imagem Dani? e estilo, Fabi. É isso. E ela também é especialista, ela entende tudo sobre temperamento humano. Então, não é só sobre imagem. E é isso que você vai entender. Então, pega papel e caneta para você anotar as percepções que você tem e depois também entrar em contato com a Dani. Bom, Dani, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada pelo seu sim. E que você possa trazer aqui tudo que você já viveu, porque ela tem uma história, gente, de vida impactante e foi isso que fez com que a Dani transicionasse, ela tivesse a coragem de transicionar, de sair de uma carreira consolidada e viver aquilo que ela veio cumprir nessa terra e viver o propósito dela, viver a real essência. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, sobre vida, propósito, imagem e estilo, por que não? Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fabi. Bom dia. Bom Olá dia. a todos que estão assistindo esse podcast precioso, que é sempre sobre pessoas, sobre conexões e sobre a alma do ser humano. Eu sou Daniele Giusti, especialista em temperamentos humanos através da imagem. Eu faço a estratégia de mulheres por todo o Brasil e por todo o mundo através do online, que nos conecta com pessoas distantes. E eu venho nessa manhã conversar com você, que é uma mulher que eu tanto admiro e me sinto lisonjeada de ficar aqui nessa cadeira como especialista, porque eu vivi toda a transformação na pele até chegar nesse dia de hoje. Então, com certeza, nós teremos um papo profundo, humano, feminino e cheio de essência, que é o mais importante. Uau! Dani, vamos começar aquecendo aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre quem é a Dani Giusti. A Dani Giusti é filha de Deus, amada, gerada pelo Pai. Eu sou filha mais velha de 3 irmãos. Eu sou uma mulher que gosta de viver as emoções da vida. Eu sou uma melancólica colérica. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Atualmente sou estrategista de imagem, porque o que Deus quiser fazer comigo, Ele sabe que Ele tem todo o poder. Então, nós não somos, nós estamos. Durante 19 anos, eu fui assessora executiva de expatriados, presidentes e diretores de multinacionais em São Paulo, onde, de fato, eu evoluí, estudei. Então, foram 2 graduações, pós-graduação, cursos no exterior, idiomas. Mas, ainda assim, faltava algo. Então, no corporativo, eu exercia toda a minha humanidade, todo o propósito de vida, toda a minha verdade, treinando equipes. E aí sim eu entendi que eu era capaz de alavancar pessoas através do comportamento, através do posicionamento, através de uma imagem que transmitisse toda a intenção, independente se fosse uma imagem um pouco mais casual ou uma imagem um pouco mais formal, mas que de fato transmitisse quem era aquela pessoa na sua verdade. E eu treinei muitos funcionários nas empresas que eu passei. Eu sempre fui líder do 5S, aquele treinamento japonês que ordena os lugares. A melancólica é da ordem, depois nós vamos aprofundar esse assunto. E aí eu trouxe esses funcionários para perto, para de fato, através de todas as ferramentas, fazer com que essas pessoas alavancassem as suas carreiras, alcançassem uma ascensão profissional de forma natural, encontrando algo que elas tivessem uma verdadeira habilidade. Eu falo que o nosso propósito está ligado diretamente às nossas habilidades iniciais. Então, aquela característica de quando você é criança, que falam, nossa, essa menina fala muito bem, essa menina é boa com cálculos, ou ela é boa com pintura, ou ela é boa como estrategista, ela é engenhosa. Então, todas essas características que nós ouvimos na nossa infância são uma pista que Deus dá para o nosso verdadeiro propósito e para transformar vidas, porque o legado é justamente sobre a transformação de outras vidas, não é para envaidecer o nosso ego. É isso, é onde as pessoas se perdem, né, Dani, no processo. Exato. Vamos trazer um pouquinho aqui. Você falou que você trabalhou ali em algo, né, que não é comum. Então, era uma profissão renomada, né? Você poderia ali trabalhar o seu ego.
Só que você falou uma palavra-chave aqui, faltava algo. E sempre que a gente se encontra na zona de conforto, que eu falo que é a zona onde não há crescimento, ela nos engana, né? Então, qual foi esse momento em que você tomou essa decisão de sair dessa zona de conforto? O que fez você sentir e perceber, porque quando a gente está na zona de conforto, a gente cai no todo dia, no perigo do todo dia, no perigo de fazer a mesma coisa e entrar nessa corrida dos ratos mesmo, né? Que a grande maioria das pessoas, sem perceber, estão. Então, o que fez você entender que você estava nessa zona de conforto, que você citou isso, você sentiu, teve a percepção do faltar algo e entender que havia algo maior através da sua vida? Conta um pouquinho sobre essa trajetória que me inspirou e acredito que vai inspirar outras pessoas também. Você sabe, Fabi, que no corporativo eu sempre tive um olhar muito humano de melhorar a vida das pessoas que estavam ali ao meu redor. Eu sempre fui a pessoa que olhava se tinha o leite na máquina de café para o operário da fábrica da madrugada, porque eu sabia que era a única fonte de alimento dele. Eu venho de uma família muito simples, eu venho de uma família de valores humanos, meus pais me deram bons valores na minha educação. E aí eu chego no momento da carreira que horizontalmente eu cresci tudo que eu podia, eu tinha um topo de salário, eu tinha reconhecimento profissional. E aí eu cheguei nesse topo de salário e a corporação falou, olha, nós conseguimos uma funcionária mais barata pela metade do valor para executar as mesmas tarefas. Doeu, Dani? Doeu. Né? Nós somos seres humanos, vulneráveis, temos os nossos medos. E aí eu fui desligada da última empresa e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas até então eu não sabia disso. Então eu tirei um mês sabático. Eu estava há 10 anos sem férias. Uau! Eu entrava às 8 da manhã, saía às 8 da noite, não tinha o prazer de desfrutar dos pequenos milagres diários. De um café no meio da tarde, de olhar um pôr do sol, de viver ali algo diferente com a minha família, com um pouco mais de flexibilidade. Então, era tudo muito rígido, rigoroso, e metas, cancelava férias a todo momento. E eu entendi que isso não é saudável. Saindo do corporativo, eu tirei esse um mês sabático e comecei a existir. Comer bem, dormir bem, treinar. E eu comecei a entender que existia vida além daquela rigidez que eu vivia. Nem todo corporativo é assim, mas a minha realidade era aquela. E já é meio do seu perfil, né? Sim. Assim, é do seu perfil natural, sim, né? Sim, eu sempre fui mais formal, eu sempre fui mais clássica. Independente da idade, nós entendemos isso que é parte do nosso temperamento. Nós nascemos, é nato, não é algo moldado. Pode ser na estratégia, mas no meu caso sempre foi muito nato. E aí eu comecei depois desse um mês de descanso, eu comecei a pensar em novas possibilidades de carreira, sem tantas travas, sem tantas regras. Eu era a criadora das políticas, eu desenhava as políticas. Então, imagina o quanto eu era rígida para executá-las, porque eu era o espelho da corporação. E aí, nesse um mês, eu tive várias ideias. Eu vou trabalhar com coisas para crianças, ou para mulheres, ou para pets. Gente, coisas assim muito similares. Muito. Só que aí, a vida não é tão linear. Eu falo que a vida não é uma sequência lógica. Durante 8 anos, eu tento ser mamãe. Eu já perdi, que eu saiba, 5 bebês. Hoje, eu consigo falar sobre esse assunto. Eu consigo conversar com as minhas clientes, as minhas mentoradas sobre isso, porque todas as pessoas do universo têm as suas fragilidades. E eu ressignifiquei, passei por muitos procedimentos médicos e tudo mais. E nesse um mês de descanso, eu refleti profundamente sobre tudo isso que eu vivia. E eu entendi que outras mulheres também passam por isso. E se você passa por isso, saiba que você não está sozinha. As tentantes, elas são muito silenciadas, porque não se fala sobre isso. Não é uma doença, mas é uma dor profunda. E aí, nesse tempo, eu entendi que eu tinha que trabalhar com mulheres. Eu comecei, e ainda existe a marca Ladona Acessórios de Luxo, que é a minha marca de acessórios online, onde eu atendo mulheres de todo o Brasil. E eu comecei a empreender, eu me lembro como se fosse hoje a bolsa mais importante da minha vida, uma maleta dourada que chegou na minha casa e eu olho para aquela maleta e eu vejo um recomeço. Uau!
Eu enchi meus olhos de lágrima e falei assim, aqui eu recomeço. No auge de uma depressão, eu tenho uma foto icônica, assim, eu toda de pijama cinza, porque eu já tinha me abandonado na imagem, é o primeiro sinal de tristeza, falta de ordem, falta de amor próprio. E eu com os cabelos, assim, desarrumados, não me perfumava mais, não me maquiava, não queria sair de casa, porque as pessoas perguntam, quando vai ser mamãe? Você tem filhos? Estava numa fuga, né, Dani? Numa fuga. Eu não queria falar sobre esse assunto. E aí eu mandei para minha terapeuta, amo todos os processos terapêuticos, muitos deles me revelaram de verdade. E eu mandei para ela que eu tinha perdido a vivacidade, a vontade de fazer muitas coisas na vida. E a partir daquela foto, no dia seguinte eu falei assim, eu posso até sofrer, mas eu vou sofrer bonita. Uau! Então, foi uma mensagem de fora para dentro. Eu não esperei estar bem para começar a me arrumar de novo. Eu comecei a me arrumar e os processos foram acontecendo. Postando ali dos acessórios, algumas amigas começaram a me chamar. E aí eu com a minha maletinha dourada até a casa das amigas. Fazia um chá da tarde, montava looks. E aí eu vendia ali um brinco e ficava a tarde toda montando looks com o armário dessa amiga. E desde sempre eu fiz cursos de moda livres. Você gostava? Sempre gostei. Sempre gostei de imagem. Eu sempre fui a mulher que admirava outras mulheres através da imagem. Então, não é sobre um padrão, não é sobre uma tendência. É sobre olhar e falar assim, nossa, que mulher estilosa. Ainda que eu não use aquele tipo de roupa, eu vejo a essência dessa mulher nessa roupa. Então, muitos cursos de oratória, de comunicação verbal, não verbal. E aí eu comecei a entender que eu colocava em prática isso no atendimento das minhas clientes. Eu tive uma mentora no meio do caminho e ela me despertou dizendo assim, Dani, você já é uma consultora de imagem, você só não cobra por isso. E eu ficava pensando assim, não, mas consultoria de imagem deve ser para aquelas pessoas que fazem, que são estilistas, que fazem moda na faculdade. Apesar de ter formações anteriores, eu não era especialista exatamente nessa área. E ela falou, não é sobre isso. Você tem um amor por pessoas e a mentoria, a consultoria de imagem é sobre pessoas. Eu já estudava os comportamentos humanos através dos temperamentos há mais de 5 anos. Então, essa foi a base de todo o estudo. Como Deus é Deus e Ele vai construindo a nossa história através das pessoas também. Naquela semana, eu busquei um curso de consultoria de imagem e só tinha um curso presencial aberto na Belas Artes do Cidade Jardim, lá em São Paulo. E eu tive a honra de conhecer a minha mestra, a minha mentora, a minha condutora profissional, Adri Mazzilli, que é a primeira colorista do Brasil. Uma mulher que enxerga muito além das cores, das formas, dos estilos. Ela revela e captura pessoas de dentro para fora. E foi esse processo que eu vivi na pele. Eu me desfiz ali de muitas... compulsões até. Muitas mulheres compram muito ou não compram nada. E aí é um outro traço de temperamento. A colérica, ela tem essa tendência à compulsão. Pode ser compulsão por trabalho, compulsão por compras, por comida, por bebida. Pode ser compulsão por um projeto. Então, ela fica completamente cega e ela só enxerga aquilo. Porque ela é muito focada. E a Adri me leu de dentro para fora, em todas as minhas emoções e também nos meus desajustes. E ela realmente mudou a minha vida, a minha história. Uma mulher incrível que me inspira, ela sabe disso. E a partir dali eu saio do curso com 2 consultorias completas fechadas. Uau! E essas mulheres, uma delas foi uma mulher que eu tenho a honra de dizer que eu vivi esse processo com ela, porque nós atraímos o nosso semelhante sempre. Ela estava numa depressão medicamentosa, já tinha passado por muitos processos, a família me contratou e falou, Dani, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você vai dar resultado. Porque a colérica não sai de casa se não for para ter resultado. Eu falei, bom, eu vou fazer o meu melhor e vocês sabem disso. Eu vivi intensamente um dia com essa mulher, onde nós passamos pela maioria das etapas da consultoria. E hoje essa mulher tem um relacionamento saudável, tem um emprego maravilhoso.
Ela é uma empresária que ressignificou a imagem dela. Ela só tinha o uniforme da empresa dela e 2 roupas para treino. Hoje ela se vê num armário onde o corpo dela mudou, onde a autoestima dela mudou, a alimentação muda, a forma de lidar com o dinheiro, os relacionamentos. E eu entendi naquela primeira consultoria que, de fato, eu tenho uma missão de vida. O propósito é sobre missão. E aí eu me entrego completamente. Não paro de estudar sempre, né? Porque nós precisamos nos atualizar e quanto mais ferramentas nós temos, nós vamos transbordando isso na vida das pessoas. E aí eu entendi, de fato, um chamado que eu vivo intensamente, profundamente, transformando a minha vida, porque eu vivi na pele primeiro. E aí eu posso falar com toda a propriedade para as minhas clientes, porque eu sei o que elas vão viver e eu sei que elas vão ter um resultado completamente diferente, principalmente de se amar, para poder dar amor ao outro, porque nós não damos o que nós não temos. É sobre isso. Dani, obrigada pelo seu compartilhar. E eu vi aqui algumas chaves poderosas. Você viveu algo doloroso, só que tinham duas decisões ali. Ou você se entregava, ou você entendia o que estava por trás daquilo ali que estava acontecendo. E você tomou o rumo do entender e do agir. Eu vi muito aqui na sua fala do agir. Então, eu aprendia e colocava em prática. Às vezes, as pessoas até percebem. Elas até decidem, mas elas não agem, né? Então, assim, algo a gente aprender, eu tô aqui aprendendo muito, eu acredito que você também, é que olhe o que você está passando, olhe cada situação que você está vivenciando e tire informações, o máximo de informações que você tem. E que você tiver dali. Só que a Dani não se trancou. Ela foi para a ambiência correta também. E a ambiência, ela vai vencer. Se ela estivesse sozinha, será que, Dani, você teria essa informação de algo que você carregava, né? Dessa chama que faz seu olho brilhar. Eu tô aqui de frente com você e eu tô conseguindo ver que seu olho brilha. Você fala, não é só sobre o resultado, mas é o que você faz através da tua dor e através do seu propósito, do que você vivenciou na vida do outro. E é muito mais sobre isso. Então, e se você não tivesse saído, né? E se você não tivesse olhado e sentido, como é que você vê que seria a sua vida hoje? Conta um pouquinho. Porque pode ser que a outra pessoa ali, ela escute a gente e fale, cara, eu tô aqui, eu vivenciei isso, só que eu não agi. Eu não fui para a ambiência certa. Quantas estão trancadas? Se escondendo, porque a gente foge da dor. Né? A tendência inata do ser humano é fugir da dor. E você não fugiu, você encarou a dor. Né? Você teve um pico, que foi o sucesso profissional. Você meio que foi empurrada para a vida, não é? Então, quantas de nós precisa acontecer algo? Provavelmente, antes de você ser colocada lá para a vida, para o jogo da vida, você já estava insatisfeita, né? Muito. Como você disse, Fabi, a zona de conforto ela é tão perigosa. Sim. Porque eu estava no quentinho ali do corporativo, recebendo meu salário mensal, comprando o que eu queria. Mas, de fato, faltavam tantas coisas. Eu costumo escolher uma palavra para reger meu ano. E no ano que eu fui demitida, eu escolhi a palavra prosperidade. Eu sempre fui aquela mulher que falava assim, eu não ganho nem bingo de igreja. Uau! E as palavras têm muito poder, muito poder. E aí eu escolhi. Eu falei, não, eu quero a prosperidade em todas as áreas da vida. Eu quero ter uma saúde equilibrada, eu quero ter um relacionamento amoroso, uma família unida, um resultado financeiro, um resultado de trabalho. Nesse ano, eu ganhei muitas coisas que eram só para mim. Faça essa experiência. Eu ganhei o método CIS de uma amiga, a Fernanda, que é uma empreendedora que eu admiro demais. Ela faz quadros religiosos lindíssimos. E ela é fornecedora do Paulo Vieira. Ela foi até a casa do Paulo Vieira, encurtando muito a história. E ela ganhou 2 ingressos e me chamou para ir com ela. Obviamente que quando nós estamos diante de uma grande transformação, nós vivemos muitos impeditivos. Sim. Então, eu quase não consegui ir à imersão. Chegando lá, vivi os 4 dias intensamente. Virei à noite no último dia. Quem já fez o método CIS sabe como é. E eu vivi muitas curas,
e muitos destraves nessa imersão. E uma frase que o Paulo Vieira disse ficou muito marcada no meu coração. Que quando nós encontramos o nosso propósito, nós somos catapultados para uma nova realidade, nunca mais voltamos atrás. E eu ficava assim, catapultados para onde? Como eu vou encontrar isso? E é no movimento. Sim. É na ação. Sim. É saindo eu decidi me arrumar. Eu não estava com motivação para isso. Eu não estava com o sentimento de felicidade para que isso acontecesse. Mas eu decidi de fora para dentro de que eu precisava estar bonita, alinhada. Que alinhamento não tem a ver com marcas. Alinhamento tem a ver com você se ver de uma forma ordenada. A ordem vem de Deus. Então, tudo que está desordenado não tem beleza. Se você vê uma pessoa que ela está, né, com uma roupa furada, rasgada, manchada, um cabelo que não foi lavado, penteado, não existe beleza porque não existe ordem. E eu entendi que quando eu mudei essa realidade, eu tinha muitas travas para trabalhar com mulheres. Eu trabalhei com homens duríssimos durante a vida inteira. Então, eu achava que trabalhar com mulheres era difícil, que mulher era mimizenta, que mulher reclamava. Quando eu comecei a trabalhar com mulheres através dos acessórios, eu entendi que são histórias que passavam pela minha, que vocês me ensinam muito mais do que eu posso ensinar com vivência. Então, se você não tem a mesma dor que a minha, eu te entendo, mas eu tenho certeza que algo te incomoda. Sim. Então, comece a olhar para isso de um outro jeito. Ou você enfrenta o seu medo, o seu desafio, ou você deixa ele numa caixinha por enquanto, vai cuidar das pessoas e Deus vai tratando essa caixinha e você vai entender que o seu problema vai diminuindo. Porque quando eu olho para as clientes e elas falam, Dani, eu estou te contratando para me ajudar a ser mais estilosa, me arrumar melhor. Eu entro na história dessa cliente, eu falo de tudo que você já viveu. Não combinar uma calça com uma blusa, uma saia com uma blusa é o menor dos problemas. Então, eu falo, se eu não tivesse vivido esse movimento, essa transformação, essa dedicação, se eu não tivesse me lançado, mesmo com medo, com certeza eu estaria prostrada nesse momento, perdida, deprimida, à base de medicamentos, trancada em casa. Então, nós nascemos para ser luz no mundo. Sim. Tem mulheres que são uma vela com uma cúpula em cima. Então, eu vejo isso, que eu era essa vela que estava ali apagada. E hoje, eu consigo, através da minha imagem, que conecta primeiro com as pessoas. E aí, num segundo momento, eu venho com a minha história e as pessoas entendem que eu sou uma pessoa real muito além de uma imagem. Sim. Dani, a gente vai avançar aqui um pouquinho mais para a gente entender sobre temperamentos. Então, traz aqui de uma forma resumida, né, que até uma criança de 8 aninhos possa entender. Claro. Traz para a gente para que elas possam conseguir identificar nelas e aí conecta isso com a real essência. Então, eu quero que você traga um pouquinho sobre os temperamentos, como as pessoas vão entender e reconhecer nelas, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o que é a real essência. Vamos lá. Onde nascem os temperamentos? Eu, como uma boa melancólica científica, amo estatística, as ciências da natureza. Vamos lá. 400 anos antes de Cristo, o pai da medicina, Hipócrates, um filósofo e médico grego, ele entende que as pessoas têm ali os humores corporais. Naquela época não existiam autópsia, análises clínicas, nada disso. E ele entende que uma pessoa desajustada, na sua essência natural, ela tem doenças decorrentes disso. Cláudio Galeno, século I depois de Cristo, faz o link e chama os humores corporais de temperamentos. E ele linka com órgãos vitais. Então, vamos lá, falando de uma forma bem resumida e bem prática. Nós temos 2 temperamentos expansivos, 2 temperamentos introspectivos. Então, nós temos aqui sanguíneos e coléricos, expansivos, quentes, melancólicos e fleumáticos, introspectivos, frios. Coléricos. Aquela pessoa nata,
protagonista, que traz toda a referência de vida, que é da inovação, que começa projetos, que lidera pessoas. E eu falo de liderar pessoas, pode ser até uma mulher que é dona da sua casa, que lidera projetos dentro da sua casa. Então, nós falamos de protagonismo na vida. É a pessoa que lidera o amigo secreto do Natal na família, é a pessoa que, numa intercorrência, acontece um acidente, é a pessoa que vai pegar aquela pessoa e levar no hospital. O colérico, ele é de reação rápida, ele é de decisão. Ele pede desculpa, mas ele não pede com licença. Ele é da ação. A sombra do colérico, arrogância e autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, porque ele é o fogo. Conta um pouquinho sobre a luz e sombra aqui para as pessoas entenderem. Quando nós estamos desajustados no nosso temperamento, nós caímos no nosso ego. E aí fica extremamente potencializada aquela característica que é maravilhosa. Ela fica num excesso. E todo excesso representa uma falta. Uma pessoa arrogante, você sabe que falta afeto, falta emoção, falta empatia. Então, ela é da liderança, mas ninguém lidera sozinho. Nós somos uma engrenagem na vida. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos da copeira e do presidente da empresa. Então, senão não funciona. Outro temperamento quente. A sanguínea, o sanguíneo. O ar, a expansão, a pessoa de conexão fácil, que faz amizade. Eu brinco que o sanguíneo é a fábrica de memes. É aquela pessoa divertida, que faz piadinhas de quinta série, que traz leveza em ambientes até mais sérios. Então, ela é o equilíbrio. Não dá para ficar na rigidez total, não dá para ficar na leveza total. A sanguínea, ela traz esse tempero de criança. O tempo da sanguínea é a infância. Então, ela tem uma doçura que traz esse lúdico para a vida. E quando ela está desajustada no seu excesso, ela vira o quê? O bobo da corte. A piada fora de hora. Ela não é levada a sério porque ela não está se levando a sério. Então, ela começa 1000 projetos e não termina nenhum. Ela é a pessoa que vai reunir todo mundo para começar esse projeto. A colérica vai tomar a frente para dar esse resultado. Falando dos temperamentos mais introspectivos, então nós temos a melancólica, que não tem a ver com melancolia. As pessoas confundem um pouco essa coisa da tristeza. A melancólica, ela é o quê? Ela é processual, ela é diplomática. Ela é uma pessoa que transita, ela é muito polida. Ela transita pelos ambientes de uma forma muito generosa, muito doce. Então, características da melancólica. Nós temos 2 vertentes de melancólica, a artística e a científica. A científica gosta dessas ciências da natureza, gosta de estatística. Ela é uma pessoa que gosta de entender os pormenores de tudo antes de acreditar. E a artística é aquela pessoa profunda, a pianista, a pintora, a que escreve. Então, são muitos traços que nos levam ao temperamento e vocês vão entender mais a fundo. Quando a melancólica está desajustada, ela é a terra, ela é profunda e processual. A terra não precisa abrir um buraquinho, a semente, rega. Ela é muito mais raiz do que o que está do lado de fora. Então, ela passa por todos esses processos e ela fica marcada. Quando nós arrancamos uma planta da terra, ainda assim fica ali um buraquinho que ele vai precisar de todo um processo para se recompor. Quando ela está na sombra, desajustada, ela fica triste. Daí vem esse nome melancolia. Porque ela se tranca tanto que ela se isola. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Ela fica pessimista, reclamona, ranzinza. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a fleumática, que é uma mulher, um homem, uma mulher, que é muito da natureza, muito do nós, muito do coletivo. Porque é a água, é adaptável. Pode ser um riacho, pode ser um tsunami. É uma pessoa que tem uma introspecção, mas ela é muito do outro. É a pessoa de causas sociais, é a pessoa que olha para a natureza, que olha para tudo que é biodegradável, que gosta de reciclagem, de sustentabilidade, que tem ali uma dieta, às vezes, até vegetariana por conta disso. Então, é uma pessoa muito leve, muito zen, que não leva nada para o coração. E aí, o que acontece? Quando essa pessoa está desordenada, ela cai na apatia. Ela é tão do outro que ela vai se abandonando, se abandonando, se abandonando. E ela fala assim, mas as pessoas não respeitam a minha opinião.
mas ela não expressa a opinião Ela dela. não posiciona, Ela não né? se posiciona. Uhum. Então, a fleumática, ela precisa desse posicionamento. Ela tem até uma voz mais suave, muitas vezes. Porque é justamente dessa suavidade que é parte da essência dela. Então, resumindo muito os temperamentos, nós temos esses traços comportamentais que ditam. Onde nós temos um primeiro temperamento e o aporte. O aporte é o quê? Eu sou uma colérica na infância ali, com os meus pais, irmãos, na escola. E uma criança colérica, ela tende a ouvir algumas frases muito típicas, que são: seja mais comportada, seja mais quietinha, seja mais doce, ouça mais as pessoas. Porque ela quer falar o tempo todo, ela quer liderar o tempo todo, ela quer ser vista. E uma criança ainda não tem essa maturidade. Então, com essas frases, ela se torna uma melancólica de aporte. Porque a melancólica, ela tem essa doçura, esse polimento. Então, essa empatia é muito da melancólica. E aí eu desenvolvi, de fato, esse aporte, porque faz parte da minha natureza e do meio que eu vivi na minha infância. Maravilha, Dani. Aí, traz um pouquinho pra gente sobre, de uma forma resumida, que a gente tá caminhando já pra reta final do nosso episódio, traz pra gente o que é a real essência, para as pessoas entenderem como surgiu a real essência, como isso conecta com os temperamentos e como isso... você fala uma frase assim que me marcou. Você precisa tratar o CPF para ter prosperidade e sucesso no CNPJ. Exato. Às vezes as pessoas, elas querem o de fora para dentro, né? E esse processo, pelo que eu tô entendendo, ele é muito mais de dentro para fora, conectando ali o fora para dentro, mas você olhando o dentro mesmo para que esse processo seja acelerado. Então, traz sobre a real essência para as pessoas entenderem como olhar para si, aplicar em si e até te procurar nas redes sociais. Claro. Eu falo, não compre uma bolsa de luxo se você não sabe quem você é ainda. Eu amo o mercado de luxo, porque não é sobre ostentação, é sobre excelência. Uma bolsa da Louis Vuitton passa até por 300 processos de fabricação. Então, não compre a bolsa se você não sabe quem é ainda. O ser é melhor que o ter. Uau. Então, a real essência nasce onde eu sento ali no closet da minha cliente e essa frase começou a ser dita várias e várias vezes de forma instintiva e eu choro as dores dela, eu sinto o que ela sente e eu me conecto de uma forma que eu vivo a vida dela por alguns dias até que eu tenha um dossiê e um resultado final e fale, essa é você. Você se reconhece? E aí acontece uma emoção muito profunda dela, minha, porque de fato ali não basta ser a essência, precisa ser a real essência. Porque às vezes nós estamos desajustadas no nosso olhar. Então, a real essência nasce como uma metodologia de 4 encontros, onde essa mulher me procura de forma online ou presencial. E ela consegue, em 4 etapas, 4 reuniões, ser revelada. Não é sobre mudar, é sobre revelar quem é você de fato. Então, eu faço uma reunião de anamnese profunda, a reunião da coloração pessoal, que é comportamental, não é sobre proibir de usar determinada cor, é sobre entender que cor é emoção. O filme Divertidamente, cada personagem tem uma cor e existe muita ciência por trás disso. A raiva é vermelha porque ela é expansiva, ela é o fogo, ela precisa ser vista, ela precisa ser respeitada. O fogo você respeita, você não enfrenta o fogo. Então, você olha para a coloração pessoal de um outro método, pelo comportamental. E existem os neutros de cada cartela. Você mesma me disse, eu gosto muito mais dos neutros, porque toda melancólica é da neutralidade. Eu não sou melancólica. Eu sou sanguínea. Eu sou sanguínea. Qual que é o outro? Eu sou colérica. Eu sou sanguínea. Colérica sanguínea. Você usa colérica. Eu fiz o como teste. Estratégia corporativa de imagem para você conectar com essa empatia. Para você ouvir as pessoas. Imagina que você é extremamente expansiva. Não é? Eu vou pro over. Exato. Né? Se eu for o meu natural, eu acabo indo pro over. Exato. Demais. Aí eu, ao invés de aproximar, eu afasta. Eu vou afastar. Que era o que eu tava fazendo. Exato. E os seus resultados não mudaram? Sim. E aí nós temos uma reunião onde eu faço montagem de looks do armário da cliente. Então, não é sobre jogar tudo fora e comprar tudo novo.
Desse armário, eu faço uma lista de compras de peças essenciais. Muitas vezes, com 5 peças, você já transforma o seu armário. É a mágica que só vocês conseguem fazer. É a multiplicação. É. Eu amo. Exatamente. Porque eu tenho um olhar diferente do seu. Eu monto looks diferente do que você está acostumada a fazer. Uau. E aí, a última reunião, que é o dossiê final, um dossiê de mais de 120 páginas, onde eu detalho tudo que nós vivemos. E eu vou colocar ali com links de acesso. Roupa, acessório, joia, relógio, óculos, perfume. O meu perfume muda a cada encontro, a cada reunião. Eu tenho uma intenção com o meu perfume. Sapatos, bolsas, mercado de luxo, a sua caneta. A sua caneta diz muito sobre você. Então, o detalhe, eu falo, o refinamento está no detalhe. Se você se atenta para os detalhes, o seu cliente, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, a sua irmã, todas as pessoas ao seu redor vão pensar assim, nossa, a Fabi pensou até no anel diferente que ela está vestindo. Isso é cerebral. Mesmo que a pessoa não verbalize, ela entende que você se preparou para estar aqui. Então, ela vai te respeitar e as pessoas do entorno começam a mudar também. Elas começam a se preparar mais para te ver. E aí, você sobe a régua dos seus relacionamentos na forma de ser vista e na forma de ser tratada. Uau. Dani, conta, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Dani contou, porque ela está aqui falando, né, que ela tem os encontros, ou online, ou presencial, para ela fazer todo essa análise, assim, profunda, e é mais profundo do que eu imaginava, e acredito que vocês também estão surpresos. Só que ela contou uma coisa aqui para mim, eu posso contar? Pode, em primeira mão. Em primeira mão para vocês, que vocês podem também se tornar clientes da Dani, porque ela está lançando um curso em fevereiro, é isso? Em fevereiro. Em fevereiro, um curso online que é para mim, que é para você ter o acesso. E ela também vai ter um super evento para mulheres. Vai ser aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, em março. Conta e depois pra nós gente. teremos um evento em São Paulo. Uau! Então, para você que é de Goiânia, em março temos um super evento aí da Dani, dia 22, né, Dani? Dia 22. Conta aí um pouquinho mais a fundo pra gente sobre esse evento. O evento acontecerá no dia do meu aniversário de 40 anos. Eu me sinto extremamente fecunda, gerando vida no coração de muitas mulheres. E esse evento contará com a participação de palestrantes especiais. Será um evento de transformação feminina. Nós passaremos por todas as áreas da mulher. Então, desde uma psicóloga tratando feridas emocionais, uma palestrante de comunicação e oratória, etiqueta e postura. Nós teremos mulheres incríveis no palco. E, obviamente, que eu vou falar sobre os temperamentos, sobre estilo, sobre amor próprio, sobre essa transformação na imagem, com detalhes que você sairá desse evento pronta para arrasar em todas as áreas da sua vida, se sentindo melhor consigo mesma, se reconhecendo no espelho, se tratando de uma forma que você merece. Esse evento da Real Essência Experience acontecerá no dia 22 de março, um sábado, e logo mais eu divulgarei todos os detalhes, vocês receberão aí nas redes sociais todos os detalhes com link para o ingresso. E falando da imersão online, que é uma imersão que começa agora em fevereiro, nós teremos aulas ao vivo, onde eu passarei por todas as etapas da consultoria de imagem e também trarei convidadas como aula bônus de todas as áreas da vida da mulher. Então, será uma imersão para quem não consegue vir até Goiânia no dia 22 de março. Será uma imersão mais profunda, mais extensa, onde nós teremos aí no online, alcançaremos mulheres no mundo inteiro, transformando essas mulheres na sua melhor versão. Maravilha. Dani, para as pessoas te encontrarem, conte aí para nós as redes sociais, seu Instagram. Sim, meu Instagram, Daniele Giusti, TikTok também, o site danielegiusti.com. E aí você consegue ter informações, conteúdo profundo. Então, eu trago muito da minha consultoria no meu Instagram, nos stories, nos posts. E lá vocês verão mulheres incríveis também, que eu faço questão de alavancar todas as minhas clientes. Eu tenho um grupo das clientes onde elas fazem negócios entre si.
Então, não é só sobre vender a minha mentoria ou que eu prospere sozinha. A engrenagem só funciona quando nós entendemos que todas as pessoas precisam prosperar também. Quando eu vendo uma mentoria, a mulher dos brindes que eu faço ganha, a mulher, eu faço questão de trabalhar com mulheres, a mulher que tem o espaço de eventos, a garçonete, a segurança, todas as pessoas ganham nessa mentoria. E eu faço questão de abençoar pessoas, porque eu aprendi no CIS também, que quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. E 10% de todas as minhas consultorias vão para obras sociais. Maravilha. Então, saiba que, além de ficar maravilhosa na sua autoestima e na sua imagem, você também está contribuindo com projetos sociais. É isso. Dani, a gente está caminhando aqui mesmo para a reta final. Passou rápido. Muito, Tudo que é bom muito. passa rápido. Dani, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir algum episódio, mas sempre no final eu tenho aí um bate-bola rápido. Eu falo uma palavra e você fala aquilo que vem no seu coração. Tudo conectado com o nosso episódio. Então, vamos lá. Real essência. Real essência. O motivo da minha vida é aquilo que me faz o olho brilhar. Temperamento. É onde eu me encontro, quem eu sou. Propósito. Transformar a vida de outras mulheres. Deus. Tudo. Alinhamento. É ordem. É isso. Gente, vocês gostaram? Eu amei. Tô aqui, reta final, e eu quero que você conte aí, ó, pra mim nos comentários, o que você achou, quais foram os seus insights mais profundos pra gente perguntar pra Dani ou trazer a Dani aqui em outros momentos. E se você ainda não segue o canal, se inscreve no canal, me siga também nas redes sociais, aqui na descrição você encontra. E, vamos lá, traz aqui, ó, nos comentários o que você quer encontrar, porque a gente vem trazendo pessoas que vão complementar todas as áreas da sua vida. Então, quais são os insights profundos e como você vai aplicar isso? Para a gente evoluir, a gente precisa ter sempre fichas que caem, percepções poderosas, quais são as decisões que você vai tomar baseado ali nessas percepções que você teve e leve para ação. Faz isso que a Dani trouxe aqui pra gente com muita ênfase. Ela colocou em ação e determina lá a tua palavra do ano. Qual é a tua palavra do ano? A minha é realização esse ano. A sua, esse ano é qual, Dani? Olha, eu preciso de ordem. Então, muitas vezes nós nos colocamos num movimento tão acelerado e aí eu falo assim, Deus, me coloca em ordem. É isso. Então, a palavra da Dani é a ordem, a minha realização e a sua. Qual é a palavra que vai guiar a sua vida esse ano? Então, espero você no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.